fazer uma oração, eu pedi para vocês se colocar de pé. Vamos orar aqui. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, te louvar mais uma vez, ó Deus, porque o Senhor tem operado em nosso meio, Jesus, maravilhas, ó Pai. E eu creio que o Senhor ainda tem algo, Jesus, a tratar aos nossos corações, ó Pai. Então, Senhor Deus maravilhoso, eu quero aqui pedir a Ti, Jesus, algo especial. Que o Senhor vá de encontro com cada um desses corações, ó Pai, para que essas mulheres possam abrir os vossos corações, ó Deus, e receber aquilo que o Senhor reservou para cada uma delas. Que nada, Senhor, as impeça, Deus, de te adorar, Senhor, de receber, meu Deus maravilhoso, a semente, o fruto na qual o Senhor tem para cada uma de nós, ó Deus. Pai, permaneça operando, Jesus, nesse lugar, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Pai, porque Tu és maravilhoso, Jesus, e a Ti toda a honra, toda a glória, toda exaltação e todo louvor. E você diz amém, e graças a Deus. Vem para cá, Bispa Damares, em nome do Senhor Jesus. E você pode continuar glorificando ao nome do Senhor. Amém? Boa noite. Ai, gente, que fraquinho. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém. Podem tomar seus assentos. Até respiraram, né? Ufa. Queridas, eu estou muito feliz de estar nesse lugar preparado por Deus num tempo tão especial. Amém? Deus tem uma palavra para nós. Você crê nisso? Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero falar aqui algumas coisas muito breves. Primeiro, agradecer à equipe organizadora pelo brilhante trabalho. Está tudo muito lindo. Eu até falei para as meninas que estavam conosco no quarto. Você percebeu o detalhe? Além do silk, a colagem manual das pedras? Gente, isso daqui não é quem não tem o que fazer. Isso daqui é quem ama o que faz. Tem uma diferença absurda entre a gente arrumar serviço para fazer e se ocupar com o que a gente ama. Eu me senti tão valorizada com essas pedras e com todos os detalhes que está inserido aí nos kits que nós recebemos. Em especial, até a dobradura. Eu até mostrei para as meninas. Falei, olha a dobradura da minha camiseta no papel seda. Gente, isso dá muito trabalho. Então, não amassou. Gente, isso é muito coisa de Deus. Muito obrigada. E como vocês foram intencionais em cada item, né? Quando eu abri o kit, eu falei, lenço é para a gente chorar. A gente já vai chorar. Elas estão orando para isso. Isso é intencional. A gente fala, é intencional, uma ação intencional. Depois eu vi a garrafinha, o squeeze. Falei, é para a gente beber água que vai desidratar. Né? E aí, na minha em especial, tinha uma xícara escrito a palavra fé. Eu falei, isso, prossiga na fé. O caderno para nós anotarmos, e a caneta. Eu falo para a minha equipe que a gente não pode confiar na nossa memória. A gente tem que gravar, escrever tudo que a gente recebe, porque em algum momento a gente vai precisar revisitar esses textos que nós escrevemos, porque a gente esquece. Se na segunda-feira tivermos qualquer intercorrência, a gente vai, provavelmente, ou talvez, esquecermos de muita coisa que a gente recebeu aqui. Então, eu falei, anotem, registrem, porque mais do que registrado na memória, a gente precisa registrar no espírito. Então, eu louvo ao Senhor pela visita do pastor Renato, a sua esposa Suelen. Muito obrigado pelo convite. Vocês me colocaram no estreito, assim, estreito. Eu liguei, meu marido me ligou hoje, só mais um minuto, antes de nós entrarmos na palavra.
E ele falou assim, aí, querida, como como estão sendo os cultos? Eu falei assim, meu Deus, você não tem noção. Se o culto acabasse hoje pela manhã, gente, a gente já podia ir embora. Ele falou assim, não, Deus tem uma porção para cada culto. Eu falei, é que você não estava lá. Falei, tem uma missionária, Renata Milk, que ela quebrou tudo lá. Ele falou, e você pode ser a Damaris Koff. Aí eu ri. E nessa mistura vai dar um café com leite. Ai, gente, mas Deus é muito bom. Mas eu creio piamente que Deus tem uma porção para cada momento, amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Deus é um Deus de coerência, né? Deus é um Deus coerente. E quando a gente faz trabalhos assim continuados com cultos sequenciais, se você prestar atenção, os cultos não são avulsos e nem desconexos uns dos outros. Tem toda uma conexão. Parece até que a gente senta e fala, vamos programar o culto? Que louvor você vai adorar? Esse. Ótimo, vai encaixar com a palavra. E você, qual vai ser a palavra de abertura? Que terapia grupal maravilhosa que você fez, hein? Parabéns. E a palavra? Tal. Mas a gente não precisa disso. Porque quem faz isso já habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quando pela manhã, em especial, fomos ler Gênesis, eu falei, meu Deus, pula 49, 22, pula, e ela pulou, ela foi antes. Então, Deus é um Deus coerente. Diga comigo, Deus é um Deus coerente. Mesmo que pareça que a nossa vida está totalmente incoerente, Deus, ele é um Deus coerente. Ele sabe o que faz, ele sabe por que faz, ele sabe o tempo de fazer, ele sabe o tempo de nos tirar de alguns ciclos, de algumas estações. Deus não é pego nem por acaso e nem é obra do acaso. O Deus que nós servimos é forte, é poderoso, é soberano, é onipotente, onisciente, onipresente. Ele era, ele é, ele sempre será. Ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa e o ômega, o prometido das nações, o desejado da nossa alma, e o que nós estamos aqui almejando e desejando a sua vida. E eu não sei você, mas eu, no meu interior, nas minhas adorações, eu falo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Aí a minha filha fala, eu tenho uma única filha, de 19 anos, praticamente. Ela fala, mãe, a senhora quer partir? Eu falei, não, mas Maranata não é só partir, é tipo, Senhor, vem e me socorre. Ela, tá, eu pensei que a senhora já queria morrer. Queridas, a Bíblia diz assim, em Gênesis 49, 22, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam acima dos muros. Eu vou ler em uma outra tradução que diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre os muros. Amém? Preste atenção. Eu amo o personagem José. A história... Quem falou duas? Eu tanto amo, querida, que eu casei com um homem que chama José. Inclusive, o meu José está trazendo saudação de paz para os pastores. Amém? Receba com carinho. Ele mandou um abraço, falou, tem homem aí? Eu falei, claro que tem. Tem os apoiadores, tem as pessoas que são os bastidores. E é homem mesmo que tem que fazer isso, né? Eu concordo. E ele falou, manda o meu abraço caloroso para os pastores dessa congregação que eu tanto estimo e amo. Recebe? Glória a Deus. Hoje pela manhã... Desculpa, pastor. Por favor. Sério? Eu vou também. Será que eu tieto? Enfim, preste atenção. Hoje nós começamos com a missionária Renata contando a história de Jacó,
Lia ou Leia e Raquel. Essa história familiar, patriarcal, ela tem muitos ensinamentos e nós já nos apropriamos de muitos hoje pela manhã. Ela trouxe, dirigida pelo Senhor, uma história dessa família quando ele ainda estava namorando. Você lembra disso? Tem alguém que não lembra? Ai, que susto. A gente vai orar para que toda falta de memória caísse por terra. E a história se segue. Jacó tem essas duas mulheres, Raquel e Leia. Raquel era a mulher amada. Leia era a mulher, a segunda opção, a gente pode chamar assim, que a gente não está ferindo o texto, nem o contexto. E a Bíblia diz que, no decorrer dos anos, essas mulheres geraram. Leia teve mais filhos. E Raquel teve 2 filhos, chamados José e Benjamim. E a história se segue. Esses homens, eles crescem. E esses homens, eles dão nomes às tribos que nós conhecemos hoje. Quando a gente lê os textos bíblicos, é muito comum, né, os nomes das tribos, José, Dan, Levi, Isacar, né? E eu não sei todos, tá? Se você estava esperando, tá contando para ver se eu sei todos, eu já estou dizendo que o máximo que pode acontecer é eu repetir. Eu não sei todos, eu conheço todos, mas eu não sei o nome, está tudo bem, não sou obrigada. Tem a Bíblia para a gente consultar. E quando a gente lê esse texto, já está no final da vida de Jacó. No final, não que ele estava prestes a morrer, mas ele já era um senhor. E, de antemão, eu quero abrir um parênteses para dizer que o tempo passa. E o grande problema não é o tempo passar. O grande problema é o que nós estamos fazendo dentro desse tempo que está passando. Quando eu vou para a clínica, as maiores demandas que em determinados momentos eu pego são de pessoas que falam: a vida passou e eu não fiz nada. A vida passou e meus filhos cresceram e eu nem vi. A vida passou e quando eu dei por mim, olha como eu estou adoecida. A vida passou e eu nem cuidei de mim. O problema não é a vida passar, porque a vida é uma dádiva de Deus. A vida é um dom de Deus. O problema é que a gente não está sabendo passar na vida. Parece-nos que as horas passam, os dias passam, as demandas passam, e parece, a impressão que às vezes eu tenho, eu me incluo nesse cenário, é que a gente só está passando. Mas Jesus não nos fez para só passar. O Senhor nos fez para viver e marcar uma era, para viver propósito. Jacó já estava passando. E eu quero profetizar nessa noite que se você tem vivido uma vida com a sensação de improdutiva, de passar por passar, de viver por viver, eu venho trazer uma boa nova do céu. Antes da preocupação com o tempo caera, o Senhor se preocupou com você dentro desse tempo. E é bem verdade que a gente não muda, não controla, a gente nem controla tempo, a gente só faz a gestão das nossas atividades do tempo. Eu venho te dizer que se você tem a sensação que perdeu muito tempo, não se preocupe. O dono do tempo, ele está aqui. E ele diz, se você tem a sensação que o tempo passou, você não estudou o que devia estudar, não produziu o que deveria produzir, não viu os filhos crescerem, não usufruiu da infância de A, de B, não tenha medo, não está tudo perdido. Sabe por quê? Eu não sou dona do tempo, mas o dono do tempo, ele está na casa. A grande pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida dentro desse tempo? Responda para você mesmo. E esse homem, Jacó, ele amou José demasiadamente. E apesar de predileção dentro de um lar ser um problema,
Eu não tenho esse problema porque eu sou mãe de filha única. Então, ela é primeira, ponto. Mas eu não sou filha única. E era um problema isso, porque eu achava que minha mãe preferia minha irmã. Mas meu pai me preferia. Então, estava empatado. Mas a predileção, de uma forma geral, explícita e declarada, ela é problemática dentro dos lares. Porque coloca os filhos num cenário de rivalidade. A rivalidade não é um sentimento que nasce por nascer. Mas, às vezes, nós somos geradores desse ambiente de rivalidade. Não só dentro de casa, dentro da igreja, dentro das nossas congregações, dentro do nosso serviço. Você viu qual foi a sua meta X? A minha foi melhor. Você viu esse evento? Vi, foi uma bênção. É que você não viu o que eu fiz. Você viu essa ideia? Eu vi, eu gostei. Ah, mas se fosse eu faria diferente. O ambiente de rivalidade, ele só é estabelecido quando tem corações competidores. Mas Jesus não veio para nos ensinar a competir. E agora eu abro para todos os âmbitos da nossa vida. Porque o chamado de Cristo para nós é agregar, é somar, é ajuntar, é somar força para que o reino de Deus se expanda. E esse lar tinha notoriamente uma predileção que se estendeu há anos. Vocês lembram que no começo a predileção era amor por uma, não amor pela outra. E sabe o que eu aprendo? Que raízes não tratadas e não curadas, passa a geração, mas o problema volta. Eu não sei se você já parou para se observar ou observar algum cenário que você fala assim, fulana passou por isso, a mãe dela também, a avó dela também, a bisavó. Há muitos que defendem a linha da maldição hereditária, mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim para falar que todo ciclo tem que ser quebrado em Cristo Jesus. E na cruz tudo é possível cessar. Se minha mãe foi, eu não preciso ser, vai parar em mim. Se minha mãe tinha um comportamento desordeiro, eu não preciso ter, porque se eu não tenho o exemplo dela, eu tenho o exemplo de Cristo. A gente precisa entender que a gente pode ser vítima de situações, é verdade. Afinal de contas, nós não temos um questionário para perguntar qual família você quer nascer. Não existe isso. Isso é alegórico, é fantasioso. A gente simplesmente nasce. E apesar de nós não termos, muitas vezes, poder de decisão sobre a nossa história, o que nos faz vítimas, de fato, não nos assegura num lugar de vitimismo. Existe uma diferença absurda. Vítima é eu sofrer o dano por alguém, por algo. Vitimismo é comportamento. É eu ficar lá naquele lugar. Sabe por que eu sou assim? Por causa da minha mãe. Sabe por que eu sou assim? Também eu não tive amor paterno, não tive amor materno. Sabe por que eu sou assim? Eu nem tenho o nome do meu pai no meu RG. E eu sei que isso dói. Eu sei que isso é problemático. Eu sei disso. Mas eu vim encorajar, guiada pelo Espírito Santo, que se ainda que nós possamos ser vítima da nossa história, hoje o Senhor tira-nos do comportamento vitimizado, um lugar de vitimismo, um lugar que a gente senta, cruza a perninha e diz, eu sou assim e eu não tenho jeito mais. Mas o Senhor, Ele diz, ainda que a gente não tenha o controle das nossas histórias narrativas, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes eu atendo pessoas, eu vou trazer muita experiência da minha área. A senhora precisa saber, eu não consigo andar, porque olha isso, olha aquilo, olha isso que me aconteceu, olha isso que me fizeram. E a gente precisa separar isso. Eu posso ser vítima, mas eu não vou ficar no lugar de vitimismo.
eu vou assumir o lugar que Deus tem para a minha vida, ainda que sangrando, ainda que com várias indagações, porquês, paraquês, na garantia e na certeza que o Senhor é o único que tira-nos do vitimismo e nos dá um outro papel, protagonista da história, protagonista da vida. Ele tira do papel coadjuvante. Alguém já assistiu o filme aqui? Levanta a mão. Só isso? Tem alguém que não assiste televisão? Ai, que susto. Pensou? Ninguém assiste? Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas de qualquer forma, dentro de um elenco, para ter uma narrativa de um filme, de uma série, de um teatro. Deixa eu abrindo, né? Teatro. Tem lá os papéis. O ator principal, normalmente, ele é o galã. É o protagonista. Ele é dado todo o enfoque da narrativa. Ele é o que começa apanhando, mas acaba sendo assim o salvador da pátria. É ou não é? Ele começa sofrendo, sendo perseguido. Do nada, ele vence. Ele é o herói. Parece coisa de cinema, mas isso é coisa de vida real. Tem momentos que ainda que a vida não nos coloque no papel protagonista, no enredo que Satanás quis escrever, ele muda o roteiro da história que Cristo escreveu. E ele coloca, a partir de hoje, a Damares, ela vai ser coadjuvante. E eu vou ser o protagonista. Eu vou ser a figura principal da história dela. Aí Cristo vem, como hoje, como esses dias, e tem dito, quem disse que ele é o roteirista da criação? Quem disse que sobre ele tem o poder de colocar qualquer narrativa sobre alguém? Ei, Damares, toma o papel. E o papel que eu te dei é de protagonista. Porque não se trata de você, mas se trata da minha condução, diretor do filme, conduzindo a história, o enredo da tua vida. A gente fez essa pausa dentro do cenário de rivalidade. Jacó era idoso. Jacó tem um filho da mulher amada. E a predileção se estabelece. Cuidado com a predileção, queridas. Está aqui a minha amiga Valéria. Eu vou chamar ela de Valéria. Eu nem quis chamar ela de Léia hoje de manhã. Valéria. E ela é uma exímia neuropsicopedagoga, pedagoga. O forte dela é a área infantil. Graças a Deus por isso, que não é o meu forte. E vindo para o evento, por pouco ela não viria. Posso abrir, Valéria, sem citar nomes, com muita ética, com muito respeito. Caiu nas mãos dela um caso de abuso de uma criança de 6 anos, né? Através do desenho, uma técnica projetista. E, enfim, se dá todo o encaminhamento legal do negócio, delegacia, conselho tutelar. E ela abraça com afinco essas histórias. Ela parece mãe de todas as crianças. Porque o amor não está relacionado se eu gerei. Não está relacionado se é a minha filha. O amor, ele é muito mais abrangente. O amor, ele é muito mais profundo. O amor não foi comigo, mas doeu em mim. Esse é o amor de Cristo. E ali ela ficou em toda a correria burocrática do negócio, que pede realmente uma exigência burocrática. E ela ficou receosa do horário de saída, que nós viemos de carro. E a gente, nós não vamos sem você. E graças a Deus nós não viemos sem ela. E tudo está encaminhado lá para a glória de Deus. No caminho, vindo para cá, aconteceu um incidente. O
um dos carros sofreu uma colisão traseira. Ah, gente, é o próprio Satanás. Aí a gente parou no frango assado e a gente já entendeu tudo. Não é acaso. Não é acaso. É porque o Senhor, Ele tem feito e Ele fará grandes coisas. Não só nas congressistas, mas em nós também. Em mim, pastores, pastoras. Em ti, minha amiga. Em nós. E eu gostaria de refletir sobre a predileção gratuita, explícita. Cuidado, porque ao invés de nós estarmos usando modelo, seu irmão é melhor, copia o teu irmão, você pode estar estabelecendo um ambiente de rivalidade. Meu irmão é melhor, então eu não gosto dele. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, que eu não posso gerar rivalidade. E vamos ser mais profunda nessas raízes? Talvez tenham pessoas aqui que são marcadas pela marca da rivalidade. Aprenderam a rivalidade. Você tem que ser boa, você tem que se superar. Não aceita o médio, você tem que tirar nota boa. Você não fez mais que obrigação. Você já é pobre, você já tem essas questões sociais. Você não vai caber, você precisa se superar, você precisa se superar. E hoje você é uma mulher perfeccionista. Você é uma mulher que não aceita ficar abaixo de algumas situações. E quando alguém te invalida, ou quando você não alcança o 10, parece que todo mundo caiu por baixo. Eu sei para quem eu estou dizendo. Tem mulheres assim. Elas aprenderam que para serem amadas precisam ser boas. Para serem validadas precisam ter metas e métricas e números. E você cresce com isso. Mas Jesus não nos avalia pela nossa performance. O Senhor nos avalia pela capacidade de frutificar no reino, com Ele, para Ele. O nosso valor não é medido pelo tanto de coisa que a gente faz, mas é o tanto dele em mim. É esse o nosso valor. Não é régua, é enchimento. É enchimento. E isso é problemático demais. Porque pessoas que foram criadas sobre um ambiente de competitividade e rivalidade, qualquer palavra soa como uma agressão. Mas eu quero liberar uma palavra nessa noite. Se você tem esse negócio aí que a gente fala perfeccionista, eu não aceito o mínimo. E te gera muito conflito, porque o fato de você ser alta performance não significa que o seu vizinho vai ser alta performance. O Senhor, Ele vem te trazer essa palavra de aconselhamento. Não é sobre o muito que a gente faz, nem o muito que a gente sobe, galga, mas é o tanto dele em mim. É isso que importa. E o tanto que não eu subo, mas o tanto que eu desço. No reino de Deus, o menor é o maior. No reino de Deus, o improvável se torna provável. No reino de Deus, pessoas comuns viram personagens incomuns na história para a glória de Deus. Receba essa palavra no teu espírito. E aí, você conhece, todo mundo é cristã aqui? Amém? Então eu vou fazer um salto absurdo, porque você conhece essa história. O que José passou de um cenário que foi criado dentro de casa. Hoje, eu não sei qual dia, não me recordo, foi dito que, acho que é a pastora Lídia. As piores marcas, elas são chamadas pela psicologia de marcas caseiras. Isso é um nome bem popular, assim. É na tenra infância que nós temos a condição de sermos marcadas, seja beneficamente ou malignamente. A gente ouviu várias narrativas de histórias
Eu era criança. Minha mãe teve 13, 12 filhos. A minha história, eu nem sei quem é meu pai, para falar a verdade. Esses marcadores, essas circunstâncias, apesar de nós dizermos, eu nem ligo, eu sobrevivi, mas é possível sobreviver mancando. É possível sobreviver amputada. Porque o fato de nos faltar alguns membros não significa que a gente está morto. Você pode até ter sobrevivido, mas ficou manca. Pode até estar viva, sobreviveu, mas está calejada. Pode até estar viva, mas está cheia de restrições. Mas eu tenho boas novas do céu para dizer: Deus é um Deus que faz sobreviver, sim, mas hoje eu não falo de sobrevivência, mas de ressurreição. Deus tem poder de ressuscitar-nos dos vazios mais absurdos que a gente possa estar inserido. E esse José, ele foi vítima, mas ele não era um vitimista. Deus estava com ele. Não é porque Deus estava só com ele, porque ele também estava com Deus. E a gente precisa entender um princípio da palavra. Todos os momentos, nós estamos sendo encorajadas a curar raízes, a cuidar da poda, a cuidar de tudo da árvore. Mas se a gente não tiver consciência, a gente se torna imóvel no lugar que a gente está. A consciência é o ponto de partida para dizer, eu preciso. Independente de alguém ficar, vem, porque quem sabe aonde dói procura um médico certo. Eu nunca tive dor de garganta e fui procurar o cardiologista. Eu nunca tive fratura no meu pé, que eu já tive, e fui procurar o ginecologista. Porque quem sabe aonde dói é assertivo em quem procura e busca ajuda. E agora eu não estou falando de médicos, de especialidades. Eu estou dizendo que cada uma de nós sabe aonde dói. E o fato de saber, a gente tem duas condições, duas possibilidades. Saber por saber, eu tenho isso. E daí? Eu já acostumei. Eu sou assim. E a gente tem uma outra oportunidade. Eu sou assim. Não quero ser assim. Estou indignada de ser assim. E eu vou procurar o que é especialista em resolver o que eu não quero mais ser. Diga comigo, decisão. Você sabe que hoje eu estava falando para a Valéria, eu tive uma visão de uma parte do cérebro. E essas linguagens são muito comuns para a gente, inclusive a anatomia cerebral. E eu tive uma visão daqui dessa parte da testa, que é o córtex pré-frontal, aqui na nossa testa. E eu vi claramente essa parte, essa região. E eu falei, Senhor, o que é? As irmãs estão testudas. Eu estou testuda. E eu falei, Valéria, vamos clarear aí. Qual que é a função mesmo? De uma forma geral, essa parte cerebral que todos nós temos, ela é responsável por alguns processos cognitivos de decisão, planejamento, mudança de história. É aqui que você toma decisão. Eu vou ou não vou no evento? Deus comunica e seu córtex fala, vai! É aqui que fala, comporto certo ou comporto errado? Comporta certo, você é crente. Não é só uma questão do espírito, claro, também. Mas há uma convergência com o processamento aqui, porque faz sentido para a gente. É a razão.
É razão. Por isso que chama CPF, abreviado. CPF. E enquanto eu estava pensando sobre isso, e o Senhor ministrava hoje à tarde no meu coração, consciente você já está, porque as palavras veio nos trazendo para esse lugar de consciência. Nós não estamos mais cegas do lugar que a gente precisa sair. Foi muito claro tudo. Agora não é sobre notificação, agora é sobre decisão. E essa região é tão importante que nas vestes sacerdotais, em Êxodo 28, acho que 28, 36, 28 ou 28, 36, fala que os sacerdotes eles tinham uma lâmina na testa de ouro puro, escrito santidade ao Senhor. Porque essa parte de decisão precisa glorificar a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele já te comunicou que você precisa mudar, limpar, tirar, sanar, ressignificar. Mas você precisa decidir. E decidir é complicado, porque ficar no lugar de dor é confortável. Ficar para nós. Quando a gente está doente, e a gente pode ser cuidado por alguém, e tem comidinha na boca, tem os remédios na mão, essa situação é muito confortável. A dor é incômoda, mas o tratamento é confortável. Faz sentido isso? A dor machuca, mas o tratamento, é gostoso. De repente o marido muda o horário de serviço para chegar mais cedo em casa, a filha começa a levar comida na cama. O tratamento é bom. Então esse lugar de dor se torna confortável. E para sair dele precisa de muita coragem. E dizer, este lugar de vitimismo, eu não quero mais. E a história se segue, você conhece, e nós lemos aqui que Jacó estava já idoso, velhinho. E era comum nessa época bênçãos patriarcais, bênçãos proféticas. Bênçãos que os chefes de família, eles prediziam palavras sobre a identidade, sobre a biografia e sobre um destino profético. E aí Jacó chama os filhos. Um por um. E nós ouvimos hoje uma bênção patriarcal sobre Judá. E aí ele chama José. E ele diz assim, José, você é ramo frutífero. E aí ele diz de novo, José, você é ramo frutífero. E José, os seus ramos são tão frutíferos que eles vão ultrapassar os muros. Não vai ficar, José, só pra gente aqui. Tudo que você padeceu, sofreu, não vai ficar só aqui. Você frutificou tanto em meio à dor, porque frutificar em Olambra é fácil. Difícil é frutificar no Nordeste, no sertão do Nordeste. Você quer frutificar, se prepara para terrenos improváveis, porque terrenos prováveis faz parte da natureza, mas o improvável é a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Eu sou uma mulher tão marcada, não parece, né? Mas tão marcada. Por muitas vezes eu falo assim, eu nasci para sofrer, só pode. Sabe aquela história fatídica? Ó céus, ó vida, o que eu fiz para merecer? Para começar, eu fui curada de uma depressão muito profunda, porque na minha casa, inconscientemente, minha mãe proporcionou um ambiente de competitividade entre eu e minha irmã. Isso não foi proposital de forma alguma. Minha mãe é uma bênção, uma lindeza. Mas esse negócio, sua irmã fala, você não fala. Sua irmã é ágil, você é devagar. A sua irmã, eu vou na reunião dela, gente, é só reclamação. Sua irmã agita a reunião. Você é chato demais.
E isso foi cultivando em mim um ambiente de competitividade. Minha irmã é boa, eu sou ruim. Minha irmã é boa, eu sou ruim. Minha irmã é boa, eu sou ruim. Até que eu queria ensinar, abrir um parênteses, ensinar que tudo que é ruim do nosso corpo sai, sim ou não? Se você come algo podre, sai. Se você come algo contaminado, sai. As emoções também, uma hora ou outra, elas vão sair. E aí eu caí numa depressão muito profunda aos 16 anos. E a mão de Deus foi lá, num quarto sombrio e escuro, e me colocou de pé. Naquele dia, eu tomei uma decisão em Cristo, que aquele lugar de dor, o que dependesse de mim, nenhuma outra mulher passaria. Eu falei, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu vou crescer na técnica, vou crescer na Bíblia, no ensino da palavra, mas esse lugar eu nunca mais pisarei em nome de Jesus. E se depender de mim, as mulheres que estiverem ao meu redor, elas sairão deste lugar de dor. Porque às vezes o período de sequidão não é que você vai morrer. O período de sequidão, de lutas, de provas, é o Senhor te preparando para que os seus ramos ultrapassem os muros e alimentem muitas outras pessoas que virão. A promessa, a bênção sobre José era o seguinte: José, você é frutífero, porque você frutificou em lugares, ambientes, em cenários improváveis. Mas a sua frutificação vai ser tão poderosa que ela vai ultrapassar os muros. Vai ir além daquilo que você imaginou. A sua experiência vai impactar alguém em algum momento. A sua marca de dor vai curar alguém em algum momento. O teu abuso, assédio, violência psicológica, patrimonial, não importa. Vai servir hoje para você entender isso e dizer: esse lugar eu entendo. Eu saí com Cristo. E vem, minha irmã, você vai sair com Cristo também. São ramos que passam sobre os muros. Muro é limitador. Muro é lugar de limites. Até aqui você vai. Daqui para lá tem um muro. O muro é restrição. O muro, ele te deixa muito limitado. Mas a bênção de José não parava no muro. Era acima dos muros. Ele frutificou tanto que a frutificação dele avançou os muros. E chegou até nós. O Espírito Santo de Deus, nesse término de palestra, ele diz-nos que a gente vai frutificar. Mas essa frutificação não vai ser só aqui. Se prepare para estender sobre os muros. Se prepare para o ambiente, o cenário de dor. Você começar a receber pessoas com a mesma história. E você vai dizer: que coincidência. Não é coincidência. É os frutos, os ramos passando sobre os muros. O lugar da dor vai ser um lugar que vai emanar cura para a glória de Deus. E a bênção foi dada. E José foi um ramo frutífero. Porque ele era bom? Não. Porque a sua árvore estava conectada à fonte. A questão não é o tamanho da árvore. A questão não é o tamanho, profundidade das raízes. Nem a altura, nem a cor do verde da poda. Nem se tem folhagens bonitas ou não. A questão nunca foi por fora das árvores. Mas a questão é em quem a sua árvore está conectada.
A árvore de José estava conectada na fonte. Por isso que na prisão ele estava frutificando. Por isso que na casa de Potifar ele estava frutificando. Por isso que no Egito ele estava frutificando. Por isso que quando os irmãos voltaram e apresentaram para ele e as fichas caíram ali, é José, que vergonha, a gente fez mal para você, então a gente merece o mal também. Ele diz, não, porque quem está conectado na fonte entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem uma verdade que eu entendo, é que todas as minhas marcas contribuem hoje para o avanço do Evangelho, contribuem para que as meninas, as moças, as mulheres entram lá e eu posso dizer assim, olha, vamos abrir um parênteses aqui, mas você conseguiu vencer? Consegui. Como você fez? Que terapia? Que sessão? Que remédio? Já que você está me perguntando, eu posso dizer, eu sou crente, foi Jesus que fez isso na minha vida. Árvore conectada na raiz, junto às fontes. E fonte tem algo muito precioso. Se os rios podem secar, fonte não seca. Se os rios podem se poluírem com seus afluentes, fonte é límpida, é pura. Se os rios, no curso, no percurso, tem algum incidente, a fonte ela é intocável e ela é pura. O Senhor está conectando raízes à fonte. E dessa fonte está saindo alimentos, não só para curar, não é só sobre curar, mas é sobre manter-se curado. Porque até manter-se curado é uma decisão. Porque você pode sair daqui tocado, curado. Na segunda-feira, supondo que seu problema é de validação, o seu marido disse assim, você foi no evento? Fui. Você voltou igual. Não mudou nada. Ah, eu sabia. Aí já perde tudo. O problema não é só ser curado, é se manter no cenário de cura. E isso não compete mais só ao Senhor. Isso compete-nos no ambiente da decisão. É decidir que esse momento vai acabar. Nós iremos para as nossas atividades, para o campo de batalha. E lá no campo de batalha nós seremos testadas. E qual é a decisão que nós vamos ter segunda-feira? Aí eu achei que eu fui curado, mas eu não fui. Porque doeu muito. Ah, a gente cai no mesmo lugar. Mas quem está conectado na fonte? Senhor, no sábado me alimentou. No outro culto me alimentou. Segunda-feira não vai poluir minha fonte, não. Eu estou conectada na fonte. A cura, para muitos podem ser instantâneas. Mas para muitas outras, vai ser um processo processual mesmo, gradual. Jesus curou cegos instantâneos. Mas teve um cego lá em Betsaida, que ele fez uma salivinha, colocou nos olhos dele e falou, você vê? Ele falou, eu vejo homens como árvores andando. E aí ele precisou tocar a segunda vez para ser completo. Tem mulher que vai sair daqui curadíssima, mas tem outras que talvez vão entrar num processo de cura. E está tudo bem, porque no processo de cura, quem toca uma, toca duas. Quem toca aqui, toca na casa. Quem toca aqui, toca lá no banheiro da empresa, da firma, do consultório. Não importa quantos toques você vai precisar para a cura completa, mas eu venho dizer que o que tocou uma vez vai continuar te tocando até você dizer, estou 100% curada. Você está entendendo? E José marcou uma era, uma geração. E ele foi muito frutífero, além dos muros.
Deus, devido às minhas marcas, eu amo a história de Cristo na cruz do Calvário. Mas num certo momento, eu pensei o seguinte: se você não pensou, vem comigo no pensamento que eu vou trazer a resposta seguinte, você não vai ficar com a interrogação. Se a questão, missionária Renata, era morrer, para que nós tivéssemos a redenção e a vida, morte é morte, amém? Parada cardíaca é morte? Cerebral é morte? Então morte é morte. Se era só morrer, por que ele sofreu tanto? Por que teve que ter uma morte dolorida? Por que teve que ter uma morte sofrida? Por que tantas marcas? Se era só a questão da morte, uma parada respiratória ali na cruz o mataria. Por que tantas marcas? E era algo que eu questionava sozinha com Cristo. Até que um dia a resposta veio: filha, não é pela morte que você foi sarada, foi pelas pisaduras. As marcas te habilitam. As marcas te forjam. As marcas te apresentam que você sem mim não é nada e eu em você sou tudo. As marcas te fazem lembrar que se não fosse a graça, a misericórdia, você não tinha chegado aonde você chegou e você não era quem você é. As marcas não são para te pisar. As marcas não são para te humilhar, mas as marcas são para nos lembrar que no lugar da dor, hoje emana cura, hoje emana testemunho, hoje emana palavra de resgate, hoje emana, eu passei por isso e você está passando, então segura firme porque você vai passar. Quem não tem marca não tem experiência. E o fato de nós não termos experiência, a gente começa a banalizar a dor do outro. Você já viu que quem tem depressão e está num lugar que quem não tem, fala, é frescura. Você mora numa casa boa, depressão tem que estar quem está lá com câncer. Mas você, isso é frescura, vai lavar uma louça, menina. Aí seu marido fala assim, você está querendo chamar atenção. Porque quem não vive um lugar de dor nunca vai compreender cenário alheio de dor, já que assim Jesus coloca você no cenário. Porque ele vai falar assim, eu tenho uma obra contigo, através de ti eu vou resgatar pessoas assim, então vai para esse lugar de dor. Porque quando você encontrar alguém na dor, você não vai falar, eu sei que não dói, você vai dizer, dói. Eu sei que dói. Eu sei que não é frescura. Eu sei que é mais forte do que a gente quer. Eu sei que é mais destruidor do que a gente imagina. Eu sei, eu tenho essa marca. Mas veja bem, a marca aqui está cicatrizada, não está? O que você fez? O tempo curou? Que tempo? O que me curou foi o Senhor do tempo. O que me curou não foi o tempo, não foi o ansiolítico, não. O que me curou foi aquele que tem marca, entende de marca. Ele foi ferido, mas também tem uma garantia para nós. As marcas geraram poder. E esse poder está distribuído para nós, servos e servas de Deus. Nós estamos na reta final. E a questão agora não é só a consciência, é decisão de manter-se curado. Faz sentido isso? Curado eu estou, mas eu quero permanecer. Tem uma diferença absurda. Porque tem lugar que a gente sai, mas a gente volta. Tem lugar que Deus já nos tirou e você volta para aquele lugar. Sabe aquela sensação de nadar e morrer? A gente parece que sempre está voltando. Mas nessa noite, o Espírito Santo encorajador, o nosso amigo, ele toca a nossa raiz com as fontes, com o que é puro, com o que é reto, com o que é verdadeiro, e nos alimenta para que a gente possa decidir manter-se curada.
A decisão é algo tão profundo que a gente vive terceirizando decisões. A casa está ruim, também culpa dele. Os filhos se perderam, também o pai é ausente. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando para alta responsabilidade. Protagonismo é sobre mim, é sobre ele, é sobre nós. Decida-se manter-se no cenário curada. Se você vai ao médico, ele dá uma receita, você pega a receita, você tem o poder de decidir: vou comprar e me tratar, ou dizer, não vou comprar nada, eu vou rasgar a receita. O poder está sobre nós, de decisão. O que você vai fazer a partir de agora com a tua história? A gente não tem controle sobre o que fazem conosco, mas eu tenho controle de decidir, com a ajuda de Cristo, como eu vou romper o mal e o dano que me fizeram. Eu convido você a ficar em pé, se você puder. Há um bálsamo de cura nessa noite. E eu gostaria de fazer algumas chamadas, segundo a orientação do Espírito. A ideia não é expor-nos. Até para falar a verdade, tudo sobre nós já está revelado, porque o Salmo 139 diz que Ele sabe de tudo. Não há nada em oculto. Até o que a gente vai falar, Ele já sabe. Mas Ele está aqui. E acredite no que eu vou dizer. Eu fui curada num lugar. Vocês já devem estar muito cansados de ouvir eu narrar essa história, mas aguenta, porque é para a glória de Deus. Nós temos um irmão mais novo, o Tiago, e ele era aprendiz de teclado. E ele ficava tocando o teclado na sala da nossa casa, errando as notas. E aquele menino errava a nota. Que menino chato, não sabe tocar, que barulho chato. Porque quem é doente acha que tudo está com problema. Quem está doente não consegue reconhecer você que está intolerante, você que está irritada, você que está insuportável. Não, é o outro. Ele é chato, ele toca chato, ele toca ruim, ele não sabe tocar. Porque a gente projeta no outro aquilo que é meu. Eu falei, que menino chato, ele não sabe tocar. E eu disse, Tiago, para de tocar. Ele não me obedeceu. Graças a Deus. De repente, o menino começa a acertar o dedilhar. E ele canta e toca muito bem até hoje. Hoje ele é um rapaz de 41 anos. De repente, aquele menino acerta o dedilhar. E começa a cantar, Deus está aqui, aleluia. E ele começou a cantar, Deus está aqui. Aquele som entrou no meu quarto. E aquele mover da música, da adoração, eu senti Deus ali comigo. E eu senti Deus está aqui. E uma voz ecoou do alto e disse ao meu espírito, eu estou aqui. Naquele dia, eu caí ao chão e disse, Senhor, resgata a minha alma. E o Deus que estava lá me resgatou, me colocou de pé. E eu tô com 45 anos, não parece, né? Não parece, né? Amém, amém, amém. E desde então, Ele está aqui. Mas Ele também está aí. Mas Ele também está aí. E algo sobrenatural da onipotência
onipotência e a onipresença de Deus, Ele está em nós. Mas foi necessário eu cair no chão e dizer: Senhor, não é a música, não é o Tiago, não é a letra, sou eu. Eu estou amarga. Senhor, eu sou orgulhosa. Senhor, eu sou insuportável. Senhor, eu sou arrogante. Senhor, me socorre nessa noite. E as águas vivas das fontes de mananciais começaram a tocar minhas raízes. E começou a haver uma mudança dentro do meu coração. E aquela música foi tão profética que eu desci e falei: Tiago. E ele nem olhava, eu já desci em prantos, em choro, quase falando assim: me perdoa, que eu te distratei. Mas eu não fiz isso, porque ele estava tão envolvido também na atmosfera espiritual. E aquele dia, uma música de um menino, um recém-tecladista, salvou a minha alma da aflição e do lamaçal da morte. Pode aplaudir o Senhor. E com isso tudo, a partir de então, eu sei o que eu estou pregando. Passaram uns anos, muitos anos, meu pai partiu. Eu estava contando hoje para as meninas. No leito de enfermidade do meu pai, que era o meu pastor, o meu melhor amigo, o homem da minha vida. Meu pai foi o homem da minha vida. O homem, figura representativa de cuidado, proteção, carinho. Ele pegou na minha mão. Ele já sabia que ele ia partir. E ele falou: filho, eu vou orar por você. E eu tenho umas palavras para liberar sobre a sua vida. E ele liberou algumas palavras de fato. Mas uma palavra eu posso compartilhar. Ele disse para mim: você vai frutificar. E mulheres passarão por ti e serão tocadas não pela técnica, não pela profissão, mas pela presença daquele que te resgatou um dia. Ele foi, mas a promessa não morre. O homem parte, mas a promessa fica de pé. E tem promessa de Deus em pé nessa noite para ser renovada e ativada com pessoas que dizem, pensam, cogitam: como eu não sei falar. Olha o meu português, olha a minha oratória. Não, isso é para elas. Elas falam bem, elas se comunicam bem, mas eu nem tenho o nome do meu pai na identidade. Eu sou órfã. Eu sou filha de abuso como eu. Mas quer uma boa nova? É tu. Porque não é sobre a nossa história, é sobre escolha. E quando ele escolhe, está escolhido. Quando ele diz será. Quando ele diz frutificará, vai ser próspera e vai ser frutífera. A decisão do céu está estabelecida. Agora a pergunta é: e a nossa? Eu gostaria de fazer algumas orações, se os irmãos permitirem, por causa do horário. Está no horário, gente? Muito obrigada. Primeira oração que eu quero fazer é sobre cura de raízes em fonte. São para filhas. A gente está falando muito de mulher, porque aqui não tem criança. Mas agora eu vou falar de filhas que não tiveram uma paternidade ou uma maternidade reconhecida. Ou não sabem quem é o pai, ou sabem quem é o pai, mas o pai foi ausente a vida inteira. Ou não tiveram nem pai nem mãe, foram criadas com responsáveis, terceiros, ali, aqui, acolá. É eco? Uau! Eu saí lá. Eu gostaria de que você viesse à frente. E o que isso implica? Implica que mulher que não teve essas figuras não acreditam que o Pai Celestial cuida. Porque se quem devia cuidar não cuidou, ninguém vai cuidar mais.
E aí a gente cresce na defensiva, desce com limite, cresce com limite de aproximação. Porque quem devia proteger não protegeu. Então agora todo mundo que se aproxima é pro mal. Então são as famosas ásperas, difíceis de lidar, frias. Vocês já ouviram isso? Parece que é fria, seca, não tem sentimento. Aí quem não conhece história julga. Você percebe como fulano é fria? Não é que ela é fria, é uma história. Mas Jesus vai tocar na raiz de paternidade. Rejeição e paternidade é a primeira coisa que eu quero orar e liberar cura em nome de Jesus. Ainda que o nosso pai terreno tenha nos abandonado, enfim, são tantas circunstâncias, eu venho orar para que nós sejamos abraçadas por uma paternidade que agora não é mais dessa terra, mas uma paternidade espiritual. Há um pai que não é o progenitor mais. Eu não estou falando de progenitor, eu estou falando de um pai criador, um pai que decidiu que você nascesse, e esse pai, ele ainda está com você. Eu também gostaria de orar por mulheres que foram traídas. Pode chorar. Existem 3 formas que a gente alivia a dor: chorando, gritando. 3 não, 4. Eu não ia falar a terceira, mas eu vou falar. A quarta eu não ia falar, mas eu vou falar, para não dar ideia, mas eu vou falar. Chorando, gritando, conversando e esmurrando. Mas eu não ia falar essa, né? Essa não é legal eu ensinar. É onde as pessoas normalmente têm saco de boxe em casa. Em casa tem um. Eu também gostaria de orar por mulheres que foram traídas, que têm marcas de traição. E a traição não é só marido e mulher. Traição de amizade é traição quando eu me dou muito e eu sinto que a devolutiva não foi como eu imaginava. E quem é traída, o inconsciente diz: a partir de hoje eu não confio mais em ninguém. É ou não é? A partir de hoje eu não vou ser boba mais. A partir de hoje eu não vou entregar mais meu coração para ninguém. São as marcas da traição. Mas Jesus vai tocar nos corações e vai curar as marcas de traição dos relacionamentos, das amizades, das histórias, enfim. Porque traição é quando eu viro as costas para quem eu pensei que ia me proteger e me feriu. Fique em espírito, em oração, porque há um mover de cura nessa noite. Há um mover ainda de cura. Eu também quero orar para mulheres assim que como eu viveram num ambiente de competitividade e hoje são perfeccionistas. E não é um perfeccionista no bom sentido de entregar um trabalho com excelência. Não é isso. É dizer: se eu não faço, eu não tenho valor. Se eu não entrego, eu não tenho valor. Eu gostaria de orar por você. A alta exigência, a autocobrança. Pode vir, que eu sei que tem gente aqui. Pode vir mais pra frente, por gentileza. Existe uma marca, uma defesa, que pra gente ser aceita, a gente tem que mentir. Não é um método isso, é uma defesa. Então, para eu ser aceita em algum lugar, eu preciso exagerar nas histórias, sabe? Porque eu sempre preciso estar em pé de igualdade com alguém. Então, você vai conversar com a pessoa... Você estudou aonde? Em tal lugar. Não, mas eu estudei no
Canadá. Porque ela sempre precisa estar um passo a mais. Não é porque ela é arrogante. Não é só por causa disso. Mas é porque se ela não apresentar o currículo dela, mesmo que mentiroso, ela não vai caber em lugar nenhum. Porque ela aprendeu que ela tem valor pelo que ela tem, não pelo que ela é. Não precisa vir aqui. Mas o Espírito Santo está jogando por terra esse laço de mentira. Escute o que eu vou dizer. Você não precisa criar histórias. Você não precisa supervalorizar narrativas. Você não precisa fantasiar histórias. Porque se você aprendeu que o teu valor está sobre o que você tem, eu venho aqui como embaixatriz do reino dizer que você tem valor pelo que você é. Então, se você não tem muita coisa, você ainda assim tem valor. E para cada lugar, o Senhor vai ter os seus. O Senhor me mostra Ele lançando por terra espírito de mentira. Mentira para se permanecer no nível que você sustentou uma história criada. Eu não quero exposição, porque a palavra ela já nos expõe. Mas se você tem uma história de vida sobre pilares da mentira, hoje o Senhor te perdoa, amém? E você não vai mais mentir para ser aceito, para caber em algum lugar. Você não precisa mentir. A verdade ela é suficiente para abrir portas. A verdade é suficiente para nos promover. Porque a verdade não é um estilo de caráter. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Se você faz narrativas para ter afeto, eu conto isso para eu ter atenção do meu marido. Sai desse lugar, porque Jesus quer curar as suas raízes. As raízes mentirosas. Também quero orar por mulheres que vira e mexe, tem ideação suicida. É forte isso, mas isso é tão real como o ar que nós estamos respirando. Mediante a problemas, primeira coisa que vem na cabeça, se eu tivesse coragem, eu tirava a minha vida. Não tenho coragem, tenho medo do inferno, tenho filho para criar. Mas o fato de não ter coragem não significa que essas ideias têm passado pela sua cabeça. Eu gostaria de orar por você e repreender esse espírito de morte que vira e mexe e tem te cirandado. A ideia de Satanás para que você tenha como uma rota de fuga o sumir da terra. Eu gostaria eu mesmo, depois você pode até me procurar de orar por você, amém? Irmã. Amém, irmã? O Senhor está aqui quebrando cadeias, quebrando grilhões e trazendo o profundo e o oculto. Há um doce espírito libertador aqui. O Senhor quebra laços de depressão, suicida aqui. É forte falar isso, porque a gente aprendeu que querer tirar a vida é para os fracos. Mas só quem já pensou em tirar, entende que é uma fuga muitas vezes de algo tão sufocante. Levanta as mãos comigo. Pastoras, me ajudem. A gente vai guerrear com o espírito de morte. Amém? Em nome de Jesus. Todo espírito de morte,
todo cirandar de morte, todo sentimento de morte, nós damos uma ordem: sai do meio do teu povo. Nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, nós profetizamos saídas, nós profetizamos cura. Não vai ter morte, 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 mas vai ter o Espírito de vida soprando dentro de cada uma. Pega duas coisas e bata em retirada dessa casa. Bata em retirada das ideias, dos pensamentos. Não vai ter ingestão de remédio, não. Não vai ter enforcamento, não. Não vai ter se atirar em frente de veículos, não. Não vai ter ocasionar acidente, dizer foi um acidente, não. Nós repreendemos o nome de Jesus. Todo intento de Satanás para matar, para roubar e para destruir, sai desse lugar. Sai do meio das tuas filhas e sai da parentela. Sai deste lugar e não volte mais, em nome de Jesus. Queridas, mulheres, a depressão ela ficou muito banalizada, porque tristeza a gente fala que é depressão, mas a depressão é um transtorno, é sério, muito sério. E a depressão, diferente dos tempos atrás, que tinha cara, tinha roupagem, as pessoas não tomavam banho, eram tristes. Hoje tem um monte de depressiva que ri, que trabalha, que toma banho, que é limpinha. Mudou. Por isso que a depressão hoje está cada vez mais difícil de se identificar. Porque se antes tinha um estereótipo, hoje não tem mais. Hoje é possível estar no altar depressiva, pregando depressiva, cantando depressiva. Hoje a depressão, ela está mais comum do que a gente imagina. E o que é a depressão? A depressão é quando o nosso humor alegre, ele não consegue subir. Ele fica no nível de tristeza. Ganha na loteria. Não joga na loteria, é só um simbolismo. Você ganha 1 milhão. Ah, legal, tudo bem. Você perdeu um carro, legal, tudo bem. Seu filho está internado, ah, legal, tudo bem. É aquele estado que a gente chama de embotamento. Tá sol, é porque o sol está muito quente. Está chovendo porque a chuva... Sabe aquele estado embotado? É um transtorno de fato. É um transtorno de fato. É uma doença de fato. Não é frescura. Eu quero orar pelas mulheres que foram diagnosticadas com depressão. Eu quero orar pelas mulheres que foram diagnosticadas com síndrome do pânico. Eu quero orar por mulheres que foram diagnosticadas com transtorno bipolar. Eu quero orar por mulheres que estão sendo afetadas pela estafa ocupacional, o burnout, minha querida. Eu quero orar por vocês, porque apesar de ser uma doença, um transtorno, eu sei que o nosso Pai cura transtorno. Eu sei que o nosso Pai cura síndromes. Eu sei que o nosso Pai cura até tumores. Eu gostaria de orar pelas mulheres que estão em estado de depressão. Vem aqui me dar um abraço, por favor. Pode subir, pastor? Pode subir? Eu gostaria de dar um abraço na mulher que está temporariamente no quadro de depressão. Pode vir.
minha participação.